O novo milênio. Os próximos 20 anos verão o período mais veloz da transformação que a civilização humana já conheceu. Já tivemos uma amostra dessas mudanças na queda do comunismo, na União Soviética e na Alemanha Oriental. Muitos médiuns e profetas, tanto dos tempos antigos como da atualidade, previram uma alteração do eixo da Terra. Baseado nas informações que recebi, posso dizer que não haverá deslocamento físico dos polos. Essa previsão não estava errada quando foi anunciada. Acontece, porém, que a humanidade mudou bastante, tornando desnecessária a alteração nos moldes prenunciados. A verdadeira mudança do eixo ocorrerá na consciência. Será uma transformação do modo de pensar baseado no ego negativo para um modo de pensar espiritual, inspirado pelo Cristo, numa escala de massa. Não haverá necessidade de uma alteração no plano físico, porque ela já está começando a acontecer na consciência. Se tudo parece estar acontecendo mais rapidamente agora, podemos imaginar como será quando a alma e o espírito puderem interpretar nossa realidade numa relação adequada com a função do ego, como é o desígnio de Deus. Quando isso acontecer, estaremos usando os outros 90% do nosso cérebro para processar informações. Na verdade, ainda estaremos vivendo na idade das sombras ou como homem das cavernas, comparando com o que acontecerá quando estivermos usando os processos ultra rápidos de processar informações. Todas as novas tecnologias não se basearão mais nas limitações do pensamento egoísta e materialista. As tecnologias do futuro serão todas coadjuvantes do meio ambiente e não o contrário. Além disso, elas se basearão na capacidade de transcender o tempo, o espaço e a gravidade. A Mãe Terra está para dar à luz uma nova era. E nós estamos apenas saindo da adolescência. Na verdade, nossos egos ficam aliviados em poder desobrigar-se de responsabilidades culturalmente induzidas que nunca deveriam ter assumido. Eles podem livrar-se desse fardo a qualquer momento, sem precisar esperar até 2012. Basta que se livrem da crença enganosa e a substituam por outra apropriada. Todos temos uma espécie de antena etérica que nos conecta com a orientação da alma e do espírito, mas ela se desliga dessa orientação quando nos deixamos levar pelo rancor, pelo ódio e pelo medo. São essas e outras emoções interiores que a ameaçam, e nunca os acontecimentos externos. Estaremos bem enquanto repelirmos as vibrações e as emoções negativas das outras pessoas, desviando-as com a bolha dourada que é nosso escudo. É também fundamental aprendermos a permanecer calmos. Em paz, serenos e, acima de tudo, amando e perdoando. Aprendendo a superar o ego negativo dessa forma, permaneceremos conectados com a antena etérica e com a orientação espiritual superior. Quando perdermos essa sintonia, devemos simplesmente parar, perdoar-nos, tentar aprender a lição, assumir uma atitude de cura pessoal e perguntar-nos se queremos Deus ou nosso ego negativo naquela situação. Pela escolha constante e repetida de Deus, em vez de nosso ego negativo, desenvolveremos ao longo do tempo o hábito de manter a sensibilidade e a sintonia de nossa antena etérica. O ano 2012, um salto quântico em consciência. No exato momento, entre a inspiração e a expiração de Deus, haverá uma mudança maciça no mundo, sem precedentes na história do planeta Terra. Tudo que estiver no campo gravitacional da Terra será afetado. Haverá um despertar em massa para o entrelaçamento
e a unidade de todos os seres vivos. A quantidade de energia que será liberada naqueles poucos momentos será maior do que a quantidade normalmente liberada em muitos anos. Viveremos a experiência de uma percepção aguçada e de um vínculo emocional com Deus. Cada um de nós viverá esses momentos de ausência de tempo entre a expiração e a inspiração de Deus de modo diferente. Para alguns, eles parecerão alguns minutos, para outros, horas, para outros ainda, uma existência ou até várias existências. Alguns poderão ter uma revelação de Deus, outros reagirão com medo, dependendo do estado de consciência de cada um. Alguns preferirão deixar o corpo físico e retornar ao mundo espiritual. As pessoas em massa abandonarão o medo e se aproximarão do amor. Fecharão os ouvidos às vozes externas e os abrirão à orientação interior. Todos sentiremos uma onda de poder. A interpretação que dermos a tudo isso, porém, repito, dependerá do nosso estado de consciência. Nos livros de Ken Carey, Transmissões da Estrela Semente e o Terceiro Milênio, o arcanjo Rafael diz que poderá haver mudanças na Terra, mas não na escala prevista. A mídia poderá reagir com medo e é importante que não nos deixemos levar por sua fascinação, ilusão e maia, porque esse não será um evento assustador, mas ao contrário, um acontecimento glorioso, festivo e maravilhoso. Na verdade, é algo que podemos sentir a qualquer momento, bastando que prestemos atenção ao tempo nulo, a eternidade entre nossas respirações, porque o microcosmo é igual ao macrocosmo e somos feitos à imagem de Deus. Entretanto, esse evento ocorrerá num nível de massa e não apenas num nível individual. Poder-se-á dizer que teremos uma meditação global sobre Deus. É tempo de compreendermos que, como humanidade, somos o carvalho e não mais a bolota. No futuro, ego e espírito trabalharão em harmonia, do mesmo modo que as partes específicas de uma célula trabalham harmonicamente. Geralmente, não analisamos as partes de uma célula para ver se ela funciona bem ou não. É desse modo também que o ego e o espírito funcionarão. Cada um de nós é uma célula no corpo de Deus. Quando o ego e o espírito estiverem integrados, todos seremos uma célula saudável no corpo divino. Estamos vivendo num período maravilhoso da história. Depois de 10 milhões de anos, a humanidade está prestes a despertar plenamente. É uma grande bênção estarmos encarnados nesse momento da história terrestre, porque nunca houve nada parecido em termos de crescimento espiritual. Nosso trabalho para os próximos anos é preparar a nós mesmos e as outras pessoas para o reaparecimento do Cristo, para a externalização da hierarquia e para o próximo salto quântico da consciência. O ideal seria que todas as extensões de alma estivessem preparadas para essa consciência do Cristo antes que esses eventos ocorressem, para que todos pudéssemos entrar na nova era de ouro com a graça divina e o amor, sem medos e sem karma. Temos nossa parcela de trabalho a realizar neste último ciclo de 20 anos do calendário Maia. O Sr. Maitreya disse que não se revelará e que também a manifestação da hierarquia espiritual não acontecerá até que a humanidade esteja pronta. Quanto mais trabalharmos sobre nós mesmos para realizar Cristo e Deus dentro de nós e dos outros, tanto mais rapidamente estaremos vivendo a nova era. Nós que estamos na Terra neste tempo abençoado e que estamos conscientes desses fatos, somos, num certo sentido, a infantaria de Deus, um exército de trabalhadores da luz, assentando as bases para o nosso líder, o Cristo, o Senhor Maitreya. Ele só terá sucesso se nós o ajudarmos, porque o trabalho dele e o nosso é redespertar o Cristo, o Buda, o Atma, o Eu Eterno, em todas as extensões de alma da Terra.